produção científica sobre o tema. Recordo até dos meus tempos de mostrar um trabalho, penso que era da década de 90, logo, um trabalho pioneiro na altura sobre a análise do artigo 35 e 5 e dos dados, problemas relacionados com o tratamento de dados informatizados. Na altura era esta a designação que se utilizava. Portanto, não há grande coisa a acrescentar. Todos certamente conhecem a sua obra. Vai ser um prazer ouvi-lo para nos falar de um tema que também, digo-lhe, na minha perspectiva, é particularmente caro. Vigilância e Constituição, que está muito relacionado com os temas que eu investigo. Portanto, professor, a palavra é sua. Já sabe que tem 20 minutos e é um gosto. Volto a repetir. Muito boa tarde a todas e a todos. É um grande gosto aqui de novo regressar a Braga. Já há muitas vezes que tenho colaborado com a Escola de Direito da Universidade do Minho e desta vez neste interessantíssimo colóquio sobre Smart Cities. E, portanto, e também para mim uma aventura que é, neste caso, meter a foice em seara alheia falando sobre assuntos que não são bem na minha especialidade, mas julgo que poderei dar aqui algum contributo. Também, se não pudesse dar, não teria aceito o convite. Em matéria científica não há convites que se aceitem por cortesia. Aceita-se por obrigação e por se achar que se pode contribuir com alguma coisa para a matéria em causa. Gostaria também de cumprimentar todos os colegas oradores presentes, o professor Miguel Castro Neto, provavelmente não nos estará a ouvir, também colega da mesma Universidade Nova de Lisboa, o professor David Maceno, também já há muito tempo que o conheço, foi o meu monitor quando eu era jovem, aluno de Filosofia do Direito, imaginem, e agora o professor David Maceno anda pelo Alentejo e é professor, e muito bem, aliás, no Instituto Politécnico de Beja. Também cumprimento o professor Camilo Ferraresi, que aqui está à minha esquerda, aliás, teve o prazer de ser por mim investigado na sua tese de doutoramento, porque foi seu arguente. Como bem ele conseguiu resistir e está aqui com ar sorridente e consegue aguentar a minha companhia logo do lado direito ainda por cima. Portanto, foi bom sinal, a coisa até deve ter corrido bem. Também gostaria de cumprimentar a doutora Ana Marques, também que está aqui connosco, e um gosto em conhecê-la, e o mestre Paulo Lopes Silva, o seu vereador da Câmara Municipal de Guimarães, também nos dá o gosto da sua presença. E também já agora aqui o colega que me apresentou, aliás, agradecer as amáveis palavras que me dirigiu, referindo-se a esses tempos pré-históricos em que eu estudei realmente o artigo 35 da Constituição. E, aliás, um trabalho que eu guardo com muita saudade, porque foi um trabalho que eu apresentei para efeitos de estágio da advocacia. Na altura, ainda não. No meu ano, foi a primeira vez que se fez um exame nacional de acesso à Ordem dos Advogados. Por acaso foi a primeira vez, mas o exame não era obrigatório, era de mera aferição. Não vos vou dizer a nota que eu tive nesse exame, porque como não era obrigatório, eu também não me esforcei assim muito, mas não vou dizer a nota, porque não ficaria bem. Mas depois no ano seguinte já seria realmente obrigatório. E na altura também fiz um trabalho sobre o artigo 35. De facto, uma matéria que eu sempre achei fascinante. E portanto, também agradeço essa referência benevolente em relação a esses tempos. Mas eu gostaria aqui também de deixar dois agradecimentos específicos à professora Isabel Fonseca, que dirige esta linha de investigação, e é um grande gosto reencontrá-la e ver que o tempo não passa por si, mas por mim passa. É a vantagem de ser mulher e a desvantagem de ser homem. E também cumprimentar a doutora Bárbara Barreiros, que neste momento se ausentou repentinamente, para não ser objeto deste elogio, mas fica feito aqui também lhe agradecer também sempre a simpatia, a gentileza e o interesse em associar-me a estes vossos projetos, acho que também que são do meu interesse, e em particular também louvar todo o trabalho do JusGov e deste projeto em particular que eu tenho acompanhado. Eu acho todo o trabalho da Escola de Direito da Universidade do Minho e do JusGov, acho com uma excelente classificação que obteve, que certamente se vai repetir ou melhorar, se for possível. Acho que ainda pode chegar ao excelente, acho que é isso que vai acontecer na próxima avaliação da FCT, que deve estar para acontecer. E, portanto, ficam feitos estes agradecimentos. Conheço muitos professores desta Escola de Direito, já participei aqui em muitas provas e também permitem-me invocar também um professor já jubilado, também amigo de longa data, o professor Vladimir Brito, e também o professor António Caim de Oliveira. E, portanto, ficam também feitas aqui estas referências a dois professores fundadores desta casa e que, embora jubilados, ainda continuam a participar e estão, felizmente, de boa saúde. Em relação ao tema que me traz aqui, eu vou referir-me à questão em geral da segurança
na perspectiva das Smart Cities. Eu tenho estudado agora nos últimos anos a matéria da segurança, que é uma área, aliás, interdisciplinar. Todos nós falamos da segurança, realmente é o grande tema do século XXI, pelo menos deste início do século XXI, mas de facto a matéria das Smart Cities, a matéria da segurança, são áreas tipicamente interdisciplinares. E era essa também a minha primeira perspectiva que eu queria aqui deixar, da importância de uma abordagem interdisciplinar, não só de várias ciências, como também da tecnologia e das políticas públicas. E, portanto, julgo que as Smart Cities são bem um exemplo de como, como pode haver o estudo de um fenómeno que tem uma certa unidade interna, mas que pode ser feito por diferentes ciências e por diferentes perspectivas. E isso também acontece com a segurança, precisamente no âmbito das cidades. E sabemos bem que a segurança, sobretudo a segurança urbana, ela depende de muita coisa, não depende só do direito, nem das regras jurídicas, nem da maior ou menor coerção ou da maior ou menor liberdade de cada um, mas depende também de outras dimensões que devem estar presentes também do ponto de vista da organização de uma cidade. Claro que a segurança tem um campo muito vasto. A minha área, neste caso e em particular para esta reflexão, é a perspectiva do direito da segurança, o modo como a legislação deve versar e conseguir o resultado da segurança, mas claro que há muitas outras áreas que também importam na organização de uma cidade e também outras áreas que têm que ver com o próprio desenvolvimento de uma atividade de segurança do Estado nas suas diferentes dimensões e perante as suas diferentes ameaças. Portanto, esta primeira nota no que respeita à dificuldade também de abordar estes temas devido à sua interdisciplinaridade, por um lado, até mesmo dentro do direito, mas também interdisciplinaridade extra-jurídica, com várias ciências sociais envolvidas, e até não só sociais, e matérias que não são científicas, são matérias políticas, de opção política, matérias também de opção tecnológica. E, sobretudo, a tecnologia que vai avançando e vai permitindo ir muito mais longe do que acontecia há 10 ou há 20 anos. E, portanto, isso julgo que é uma matéria extremamente significativa e que nos deve, de facto, enriquecer e precisamente também justificar este colóquio. Do ponto de vista da segurança, o enquadramento que eu gostaria de fazer é o seguinte. Muitos acham que não há nenhum direito da segurança, eu por acaso acho que sim. Fiz recentemente um livro propondo precisamente esse novo ramo do direito, e a ideia aqui é esta, é que a atividade de segurança, embora ela tenha várias componentes que não são jurídicas, a segurança militar ou a segurança policial, a tática policial ou a tática militar ou a estratégia, se quiserem, ou até a sociologia da segurança ou a história da segurança, tudo o que quiserem, e até a dimensão tecnológica, mas aqui o direito tem um papel muito importante porque a segurança deve estar referida, desde logo, na Constituição como uma lei fundamental do país. E a perspectiva da Constituição e o resto das fontes do direito à segurança que sejam infraconstitucionais, a meu ver, interessam sobretudo para ver a Constituição e as leis da segurança como, no fundo, o critério, o fundamento e o limite da atividade de segurança. E aqui a segurança não é necessariamente a segurança contra as pessoas. Claro que há uma segurança que o Estado deve manter e deve preservar e deve alcançar, se ela não existir, ou pode até aumentar essa segurança, porque a segurança não é só um conceito qualitativo, é também um conceito quantitativo, também se pode mensurar o grau de segurança que um país tem. Nesse aspecto, Portugal até está bem, porque está no 6º lugar num dos índices que mede a segurança dos países. Ainda ontem à noite estava a dar aulas no mestrado de Ciências Jurídico-Policiais na Universidade Autónoma e realmente estivemos a ver esse índice e, de facto, é um índice com cerca de 160 países e, de facto, há posições muito dispares de muitos países que, até muito avançados, mas que em matéria de segurança estão muito atrasados. E, portanto, uma dimensão é a segurança que é conferida pelo Estado de Poder, pelo Estado de Aparelho, com os outros órgãos de soberania, que têm a seu cargo prover esse bem público que é a segurança, que nós muitas vezes designamos por segurança nacional. E, do outro lado, do lado dos cidadãos, dos governados, temos o chamado Estado de Comunidade, para usar aqui uma dicotomia italiana de Estado de Poder e Estado de Comunidade,
é de facto o direito individual à segurança, de que se fala pouco. Nós falamos mais do direito à liberdade, mas também devemos falar do direito à segurança e sobre procurar que ele possa ter um conteúdo específico e não seja apenas algo de auxiliar ou de ancilar em relação à liberdade, visto que o direito à segurança também tem que ter um conteúdo próprio que se deve desenvolver e que muitas vezes não tem sido encarado dessa forma. Agora, o que é que isto tem que ver a matéria da segurança que o Estado pode dar aos cidadãos e às instituições? O que é que isto tem que ver com a própria realidade das cidades? Ou das cidades inteligentes, ou da melhor organização possível das cidades? Com certeza que hoje as cidades têm um papel preponderante que nunca tiveram. No século XIX, sabem que foi o grande salto qualitativo das cidades. Bem, para já não falar daquilo que sucedeu na Idade Média com a criação dos burgos, isso também foi outro fenómeno também de urbanização, digamos assim, avant la lettre. O século XIX trouxe o êxodo rural e a criação das cidades, sobretudo das cidades por via do efeito da industrialização, sabemos disso, mas depois, à medida que as revoluções industriais foram sucedendo, as várias revoluções industriais, já vamos na quarta revolução industrial da inteligência artificial, a primeira da máquina a vapor, a segunda da eletricidade e talvez da produção em série, a quarta da descoberta dos computadores e agora esta quinta, a terceira e esta quarta nestas características. Mas as cidades também têm outra questão que se tornou muito evidente a partir dos anos 70 e que também tem a ver com a matéria das cidades inteligentes, é que, de facto, a partir dos anos 70 houve, na Europa, sobretudo, um aumento enorme da criminalidade nas cidades. A partir dos anos 60, fim dos anos 60, anos 70, através daquilo que nós chamamos, na sociologia, o fenómeno da metropolização das cidades. E, de facto, há as estatísticas de criminalidade, se forem a ver as estatísticas longas da criminalidade, a partir dos anos 70, elas sobem em flecha e fenómenos associados às cidades. Claro que isso explica, em grande medida, porque as pessoas também se concentram mais nas cidades, portanto não há criminalidade onde há só passarinhos e onde há só cavalos e vaquinhas, porque a criminalidade é humana, mas não é só um problema de concentração urbana, mas é um problema também de multiplicação, mais do que proporcional, digamos assim, da criminalidade. E, portanto, este fenómeno da metropolização das cidades tem criado uma série de problemas de toda a ordem, e sabemos bem quais são esses problemas. Sentimos todos esses problemas, os problemas do trânsito, dos engarrafamentos, o problema da poluição sonora e atmosférica, o problema da desordem na ocupação dos espaços, o problema da falta de habitação, portanto, todo um conjunto de questões que certamente estão a estudar nestas várias áreas das cidades inteligentes, mas também há um problema de segurança nas cidades e nas grandes cidades. Isso está confirmado. As estatísticas mostram-no nas cidades e também nos subúrbios das grandes cidades, portanto nas áreas metropolitanas, isso existe, isso acontece e acreditem que também tem sido estudado da parte das pessoas ligadas à área da segurança nas diferentes perspectivas, sobretudo da segurança policial ligada à prevenção criminal e à própria também repressão criminal. Portanto, este é outro aspecto importante, é que as cidades ao concentrarem cada vez o maior número de pessoas, e então no caso português sabemos bem o que é que isso significa com a desertificação no interior e a concentração urbana, sobretudo no polo Porto de Lisboa, isso de facto deve preocupar-nos mais, também do ponto de vista de procurar garantir a segurança das pessoas, mas não à custa dos valores e dos princípios que devem reger um Estado de Direito democrático. Essa é que é a questão que importa também considerar. Agora, o que é que contribui para uma maior segurança numa cidade? E eu tenho falado até agora mais da segurança contra os crimes, mas este é outro salto também importante que o tema das Smart Cities também traz. É que as seguranças hoje, ou a segurança hoje não é apenas a segurança tradicional de não haver crimes ou de nos defendermos dos criminosos. E isso é uma visão importante, continua a ser aquilo que mais nos apoquenta, certamente, e é isso que está nas estatísticas mais dolorosas. Mas hoje, nós quando falamos em segurança, não ficamos apenas na segurança policial ou na segurança contra os crimes. Falamos de outras seguranças, as chamadas novas seguranças. Elas na sequência de uma alteração de paradigma que as Nações Unidas propuseram e que tem sido seguido,
a chamada segurança humana, aliás, que aparece pela primeira vez num relatório das Nações Unidas do PNUD em 1994 e tem sido, digamos, um novo modelo, um novo paradigma da configuração do conceito de segurança em várias perspectivas, quer na ordem internacional, na relação entre os Estados, quer também depois dentro de cada um dos Estados onde a questão tem sido discutida. E precisamente quando estava aqui a preparar, enfim, para dizer alguma coisa de jeito nesta conferência, realmente dei por mim a pensar que precisamente a questão das cidades inteligentes convocam várias perspectivas da segurança e não apenas a questão da segurança contra a criminalidade. É verdade que essa é logo a primeira ideia que nos vem à cabeça, de facto. Aliás, porque a estatística mostra a partir dos anos 70 com o problema da metropolização das cidades, sim, é verdade, mas agora estamos muito mais longe, temos muito mais coisas do que uma mera segurança contra a criminalidade. E temos depois problemas de que tipo? Claro, desde logo, por causa da poluição, problemas de segurança ambiental, isso parece evidente. Problemas também de segurança rodoviária, porque há realmente hoje cada vez mais rodovias nas cidades e um dos grandes problemas são os atropelamentos e a morte de pessoas nas cidades, por força do aumento do tráfego e a necessidade, precisamente para combater os engarrafamentos, multiplicar as vias rápidas e tudo o que isso implica de segurança rodoviária ou de insegurança rodoviária, quer da perspectiva do condutor, quer da perspectiva do transeunte. Isso também é uma coisa que nos deve preocupar. Questões também de segurança sanitária. Aliás, bem vimos na pandemia o que é que sucedeu do ponto de vista dos cuidados que era preciso ter nos espaços coletivos em diferentes âmbitos, quer em espaços fechados, quer em espaços semiabertos, todos os cuidados que isso suscitou. Mas a grande verdade disto tudo, no que respeita à perspectiva da segurança nas cidades, é a ideia de que a segurança não se consegue apenas com os polícias na rua, ou com uma lógica de medo, ou com uma lógica de policiamento estrito e, digamos, persecutório, mas também se consegue com o estudo de outras variáveis que têm que ver com a organização das cidades e que não são variáveis jurídicas. Ou podem ser, mas para outros ramos do direito. Desde logo a questão do ordenamento do espaço dentro das cidades, o modo como uma cidade se organiza do ponto de vista da utilização dos espaços que tem. Portanto, aqui o ordenamento, não tanto no ordenamento, porque o ordenamento é uma coisa que não tem só a ver com as cidades, mas o ordenamento dentro de cada cidade em si. Onde é que ficam os restaurantes, onde é que ficam os jardins, os parques, os jardins, os parques infantis, onde é que ficam os cinemas, onde é que ficam as lojas, onde é que ficam as igrejas, onde é que ficam as academias, não academia universitária, mas academia de desporto. Portanto, tudo isso faz parte também, digamos, de uma lógica de um ordenamento mais da cidade, não tanto de um ordenamento do espaço. Embora o direito ao ordenamento seja uma coisa mais ampla. Também tem a ver com o próprio urbanismo, com o direito ao urbanismo e com a construção urbanística. Claro que aquilo que é mais óbvio é não terem as janelas a abrir num prédio muito alto para as pessoas não se suicidarem. Bem, mas isso é uma coisa óbvia, não é? Mas há outras questões que têm a ver com o próprio modo de construir os prédios para garantir, neste caso, uma segurança individual, precisamente numa perspectiva mais de safety, não tanto de security. Para além das questões depois do trânsito, também, com certeza, portanto, são vários os ramos do direito que, de facto, podem ajudar a compreender esta matéria da segurança e, também, deste ponto de vista, a segurança não se obtém apenas com medidas de natureza policial, mas também com medidas de ordenamento do território, do urbanismo e do modo de utilização dos espaços. Aliás, eu recordo a este propósito, de facto, em vários cursos que tenho ministrado e até em mestrados de Direito e Segurança, assisti a várias teses interessantes, até deferidas por agentes da autoridade, penso que da PSP. Aliás, um caso muito interessante, por exemplo, na cidade de Setúbal, em que era uma cidade muito insegura, sobretudo na avenida principal, que é a Avenida Luísa Todi, penso que todos saberão mais ou menos, aliás, é uma bela cidade, a cidade de Setúbal, e de facto foi feito um trabalho muito importante entre a PSP e a Câmara Municipal de Setúbal para iluminar essa avenida, para retirar recantos escondidos, para tornar a avenida mais utilizável do ponto de vista da diversidade de pessoas que a frequentavam, a iluminá-la durante a noite, já agora. E, portanto, isso, a verdade é que foi feita uma estatística, uma medição
do número de crimes cometidos durante vários anos e de facto, esses trabalhos tiveram um reflexo na diminuição dos crimes nessa zona da cidade de Setúbal. Isso está comprovado cientificamente, tem lá essa tese, se quiserem um dia ver, está registado no repertório da Universidade. E, portanto, isto significa que, portanto, comprova a relação que há entre a utilização dos espaços públicos e, de facto, a prática de crimes dentro das cidades. E essa é uma questão que eu gostaria aqui de deixar bem realçado. E já agora, até contar-vos aqui uma coisa semi-anedótica que me aconteceu e que agora acho que se justifica. Eu, a certa altura, fui deputado na Assembleia Municipal de Lisboa entre 2002 e 2006 e a certa altura um antigo professor meu, agora não vou dizer o nome, abordou-me, um professor de Direito Penal, abordou-me preocupado que estava com as questões da segurança na cidade de Lisboa, aliás, como em qualquer zona, como qualquer grande metrópole, e então ele tinha uma ideia, digamos, que iria resolver todos os problemas da segurança. Eu fiquei realmente muito, enfim, desejoso de saber que ideia era essa. E então ele um dia vai ter comigo e explica qual é que era a ideia. Então a ideia era a seguinte, era uma ideia tipo engenharia social e urbanística. A ideia era, em cada prédio, ou em cada bairro, ter uma família de polícias a viver. Portanto, for um polícia em cada bairro. Ou em cada prédio. Portanto, se houvesse um casal, ele ou ela, polícias, num prédio ou num bairro, espalhando todos os polícias pela cidade toda, isso seria uma maneira de diminuir drasticamente a criminalidade. Portanto, se sou vereador, tome nota desta medida, porque isto pode ter realmente aqui uma solução para combater os problemas da criminalidade. Acho que isto não ia resultar. Mas realmente este professor, que aliás é uma pessoa muito inteligente, devo dizer, e é viva, e digo isto com apreço por ele, mas eu escangalhei-me a rir quando ele me disse isto com o devido respeito, e duvido muito da eficácia desta medida, mas nunca pode-se experimentar, nunca se sabe. Mas, portanto, ou seja, porque há um problema, digamos, ao oposto disto. Qual é o oposto disto? É normalmente as forças policiais viverem em bairros fechados só para eles, só para os GNRs, só para os PSPs, também é mau. Portanto, não sei se não vamos tirar à força os polícias dos bairros e começar a espalhá-los por toda a cidade e ter um mapa tipo engenharia, saber onde é que estão as várias, ou então começar a espalhar. Já agora também podemos alargar isto aos juízes, aos advogados. Os advogados é melhor não colocar os advogados. Os juízes, os procuradores, os notários, começar a espalhar, digamos assim, digamos, os vários agentes das várias forças e os órgãos de investigação criminal, andar a espalhar por toda a cidade para se criar um clima de maior segurança. Mas não me parece que isso vá dar algum resultado, mas agora, a propósito deste assunto, lembrei-me desta ideia de que se houvesse em cada prédio um polícia, que seria realmente muito bom, porque a criminalidade diminuiria drasticamente. Não me parece, mas tudo bem. Agora, além disto, o que é que se tem feito verdadeiramente para aumentar os índices de segurança nas cidades? E também agora, aproximando um pouco mais do tema, que eu não vou falar só sobre a vigilância, mas vou também falar um pouco sobre isso. É claro que aqui a questão que se coloca são vários assuntos que têm sido referidos. Do ponto de vista do policiamento, é o chamado policiamento de proximidade, é isso que tem sido adotado por parte das forças policiais. Hoje é aquela ideia de ter as esquadras, e noutros tempos as chamadas super esquadras, está abandonado do ponto de vista da tática policial. Está comprovado que o policiamento de proximidade não pode ser um policiamento concentrado em grandes esquadras. Digamos, o policiamento tem que ser feito por vigilância permanente e de circulação permanente na cidade. Esse é um ponto que tem sido referido. Portanto, um policiamento de proximidade que implica uma vigilância também de proximidade. Outra questão é o envolvimento das forças vivas das cidades no que respeita com as próprias forças de segurança. Há uns anos desenvolveu-se muito os chamados contratos locais de segurança, que depois foram abandonados, mas agora julgo que o Governo tem a intenção de os retomar. E, portanto, fazer com que a segurança, que o policiamento seja também alcançado através, não por um policiamento de proximidade, mas por um policiamento, digamos assim, comunitário. De fazer envolver as forças vivas da cidade ou do bairro, o chefe do bairro, ou o grupo desportivo, ou os líderes religiosos, ou os líderes associativos, ou os diretores das escolas, nessa preocupação de segurança e, sobretudo, perceberem que as forças policiais existem, não tanto, obviamente, como inimigas das pessoas, mas como defensoras da legalidade e defensoras também da integridade dos próprios cidadãos.
E, portanto, essa é outra perspectiva que tem sido também adotada, digamos, o chamado policiamento comunitário. E, portanto, esse é um ponto importante. Depois, claro que a questão que tem sido agora mais falada, e porventura será a questão mais fácil, é a questão da videovigilância. Ela tem vindo a aumentar substancialmente. Os dados não enganam, do ponto de vista do resultado da prevenção que a videovigilância implica. Portanto, nas grandes cidades em todo o mundo, onde as câmaras foram colocadas, sobretudo nas grandes praças, há uma diminuição drástica da criminalidade. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântida, e em vários lugares das grandes cidades por esse mundo fora. E, portanto, a videovigilância tem tido um papel muito importante na diminuição da criminalidade. E, portanto, julgo que isso deve fazer pensar que se deve avançar por esse caminho da videovigilância. Não é com certeza transformarmos a cidade numa cidade toda ela monitorizada ao pormenor, porque a videovigilância apenas deve acontecer em espaços públicos, mas claro que isso depois tem os seus custos do ponto de vista da privacidade. Apesar de tudo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais tem tido intervenção nesta matéria, sempre mais restritiva, embora o Governo há uns anos tivesse alterado a legislação no sentido de tornar esse parecer meramente consultivo e não vinculativo. Portanto, o que, como me imaginam, multiplicou a instalação de sistemas de videovigilância por todas as cidades, ou nas zonas de principal movimentação urbana nas cidades, mas julgo que é inescapável a adoção de instrumentos de videovigilância para garantir a nossa privacidade, a nossa segurança, embora à custa da nossa privacidade. Claro que se pode dizer, mas o bandido rouba mesmo que esteja a ser filmado, porque basta pôr um capuz ou uma meia na cara ou na cabeça e nunca será identificado. Mas não, agora imaginem se nós estamos num passeio à beira-rio ou à beira-mar e vemos uma pessoa aproximar-se com um capuz na cabeça, já sabemos que vamos ser assaltados. Portanto, não é assim que eles costumam atuar. E, portanto, a verdade é que os mecanismos de videovigilância têm reduzido substancialmente os índices de crimes, porque as imagens ficam registadas, as imagens depois têm uma valia também probatória do ponto de vista criminal, se for possível identificar a pessoa, e julgo que isso deve ser visto com favor, embora com certeza com alguns limites. E, portanto, esse é um ponto importante. Qual é o outro lado mais sombrio da videovigilância? Que, de facto, pode suscitar da nossa parte alguma reserva. E não estou a referir-me, digamos, aos casos patológicos em que a câmara de videovigilância está virada para a casa de banho do restaurante, por exemplo, ou para a casa, ou para os quartos das pessoas. Não é nesse sentido. Embora, às vezes, as câmaras, como têm realmente um grande alcance, às vezes pode, por engano, ou por propósito, não sei, pode realmente começar a filmar coisas infilmáveis, mas para isso é preciso haver precisamente uma vigilância, um acompanhamento da colocação dessas câmaras. Se forem ver na jurisprudência da Comissão Nacional de Proteção de Dados, há muitos pareceres para muitos gostos. Lembro de um curioso, que a certa altura, penso que ali na Câmara Municipal da Batalha, ali junto a Leiria, queria instalar uma câmara, e realmente isso foi motivo de piada, porque a câmara era uma câmara que tinha 360 graus. E a pergunta era, mas para que é que a Câmara Municipal quer instalar uma câmara de vídeo de 360 graus em que filmava todas as pessoas que passavam na autoestrada? Para quê? Isto era uma coisa manifestamente desproporcionada, porque a Câmara da Batalha ficava com registro para sempre de todas as pessoas que passavam na autoestrada, quer norte-sul, quer sul-norte. Portanto, digamos, uma lógica manifestamente desproporcionada em relação àquilo que deve acontecer. Portanto, as câmaras têm que ser dirigidas, tem que haver critérios do ponto de vista da sua localização, critérios do ponto de vista depois do armazenamento dos dados, critérios para o tratamento desses dados e, de facto, aí a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem tido um papel importante. Porventura, tem sido muito criticada, agora a Presidente mudou, já não é a professora Filipe Urbano Calvão que deixou essas funções, professora da Escola do Porto, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, e claro que alguns ficaram contentes com a saída dela, porque achavam que ela é que tinha sido a pessoa que tinha obstaculizado, digamos, o incremento dos mecanismos de videovigilância. Acho que, apesar de tudo, ela fez um papel equilibrado, embora as questões mais graves até não sejam nesta área, mas têm a ver depois com a questão do tratamento de dados, noutras perspectivas, não tanto na questão da videovigilância. Mas, portanto, qual é o outro lado sombrio
da questão da videovigilância é, de facto, o problema de nós nos sentirmos limitados, pelo menos em três importantes direitos. No direito à liberdade, a verdade é essa, no direito à circulação e no direito à privacidade. Porque, parecendo que não, se nós começarmos a ficar conscientes de que todos os lugares onde nós vamos temos uma câmara a filmar-nos, nós começamos a mudar o nosso comportamento de vida. Podemos achar que renunciamos a esses direitos, renunciar em sentido figurado, não é em sentido técnico, que renunciamos para ter mais segurança. E até é verdade, porque isso está comprovado. Mas é preciso evitar os exageros e a certa altura começamos a não querer sair de casa porque vamos ser filmados ou porque vamos comprar uma coisa a deshoras ou encontrarmos com alguém que não queremos que se saiba que vamos encontrar com certa pessoa ou qualquer coisa assim. E isso depois pode começar a mudar os hábitos das pessoas. É verdade que podemos dizer que a privacidade já não existe, tal como nós nos comportamos na internet, por causa da pegada digital, tudo isso é tudo verdade, mas acho que ainda estamos aqui à procura de um novo equilíbrio, porque no espaço público, o espaço público não é um espaço de não direitos, o espaço público é também um espaço de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não existem só no espaço privado ou no espaço público de acesso reservado. O espaço público é também um espaço de direitos fundamentais. E quais? Direito à liberdade, direito de expressão, direito à própria privacidade e sobretudo, a liberdade de circulação. Portanto, podemos dizer que no espaço público não pode haver nada privado porque o espaço é público. Isso não é verdade. Há uma privacidade também no espaço público. Do modo como pode haver o tratamento dos nossos dados e o modo como podemos ser incomodados também do modo como nós nos comportamos perante esse registro desses dados. Portanto, isto é um novo desafio que está em cima da mesa. Eu sei que as novas tecnologias que as cidades inteligentes têm vindo a desenvolver acho que são muito preocupantes deste ponto de vista, porque tornam as cidades mais seguras, mas à custa um custo elevadíssimo da nossa liberdade. Basta ver o que está a suceder na China, com aqueles sistemas, como é que se chama? Crédito social. Exatamente, os sistemas em que as pessoas vão atribuindo notas aos cidadãos por bom comportamento. Faz lembrar, se não viram aquela série da Black Mirror, vou ver, um dos episódios é sobre isso, precisamente, em que as pessoas vão classificando os seus concidadãos conforme se têm simpatia ou não têm simpatia por eles, às vezes de uma forma até absolutamente arbitrária e vingativa e maldosa. Isto é um aspecto. O aspecto do reconhecimento facial é outro assunto também. Agora, com a inteligência artificial, há muitas coisas que podem ser feitas. E, sobretudo, depois com a conexão dos vários sistemas. Da pessoa que está na praça A, que depois entra no restaurante B, e que depois vai no metro C, e depois vai para a paragem do autocarro D, e que depois passa na ponte E. Se esses dados ficarem todos armazenados e começarem a ser todos intercomunicáveis, interoperáveis, num minuto, qualquer pessoa sabe o que é que a pessoa fez um dia, do princípio ao fim do dia. E isso, de facto, isso é um ponto já dramático do ponto de vista da nossa privacidade e da nossa liberdade. E penso que essa aqui é a grande questão de também termos um certo cuidado de não embarcar num discurso securitário sem limite. A nossa tendência é para acharmos que é melhor estarmos seguros do que sermos assaltados e renunciarmos à nossa privacidade e uma certa verdade. É verdade que eu acho que é o sentimento comum, mas é preciso ter algum cuidado e estabelecer aqui formas desse equilíbrio. Penso que não se tem feito nada nessa matéria, acho que apenas medidas avulsas. Agora as polícias vão ter bodycams, ao contrário do que se pensa, é uma boa medida, ao contrário do que as pessoas possam pensar. Porque as bodycams acabam por ser boas para as duas partes, para o agente policial e para o cidadão, porque as bodycams elas não podem ser editadas e, portanto, elas podem pôr em causa a eficácia policial, mas isso é um assunto que também tem sido discutido. Embora, segundo contam, há estudos em que dizem que com o uso da bodycams há uma redução em 70% dos abusos policiais, em vários países onde elas estão a ser usadas. Isso acho que é um dado muito importante que nós temos que considerar. E essas estatísticas julgo que sejam fiáveis. Mas defendo as duas partes, porque sempre que há uma intervenção policial a câmara tem que estar ativada e, portanto, o agente não pode abusar da sua autoridade perante o transeunte ou perante o cidadão, porque isso fica registado. E também o próprio agente também se protege enfim, dos ataques ou das incursões, também às vezes criminosas, que os cidadãos podem fazer sobre os próprios agentes e quando às vezes inventam coisas que os agentes fizeram e que não fizeram. Isso também fica tudo registado.
Portanto, penso que é um jogo win-win, quer da parte dos agentes da autoridade, quer da parte dos cidadãos. Esse processo está em curso, a aquisição em larga escala das câmaras portáteis para serem colocadas nos uniformes policiais. Depois há várias especificações técnicas, se aquilo funciona em streaming ou não, portanto em direto, se apenas registra na câmara e depois quando o polícia chega à esquadra tem que deixar carregar e aquilo automaticamente descarrega o conteúdo para uma central de dados em que fica registado. Se houver se o polícia tiver cometido alguma infração e se vai lá tentar apagar esses 2 minutos da imagem, isso fica registado, a pessoa que intervém faz a edição da imagem, fica sempre registado. Segundo dizem, o software está assim configurado. E há 2 grandes empresas que estão a trabalhar. Eu julgo que são as 2 grandes empresas, a Axon e a Motorola. E, portanto, o processo está em andamento e penso que isso pode ser um aspecto positivo, embora haja um certo alarme por parte de alguns setores de medo em relação a essa videovigilância, mas eu acho que este tipo de vigilância portátil a partir dos agentes da autoridade, penso que pode ser um aspecto positivo. E pelo menos nos países onde ela tem sido feita, ela tem sido muito eficaz. Quanto à diminuição da eficácia policial, claro que os agentes vão ficar a pensar 2 vezes se a câmara está ligada, do que é que vão fazer. Podem às vezes ter medo de agir porque têm medo de atuar e a sua ação não surtir efeito e, portanto, ficarem com a sua inépcia, digamos, gravada na sua própria câmara e ficam em detrimento da defesa da segurança pública, como é óbvio. Mas talvez não, portanto vamos acreditar que as coisas possam correr bem, embora na primeira fase penso que da parte dos agentes policiais, aqueles que eu tenho contactado, há uma grande apreensão porque têm receio de que muitos não vão agir com medo de a sua inépcia ou a sua incompetência ou os seus erros ficarem gravados e a seu prejuízo do ponto de vista da progressão das suas carreiras. Mas vamos ver como isto vai evoluir. Mas um pouco então as minhas reflexões aqui para este vosso colóquio. Portanto, a questão da segurança é uma das questões que deve estar presente na organização das cidades. Há questões novas. A questão não é só jurídica, é uma questão interdisciplinar na organização das cidades. Agora, não falei da própria arquitetura, urbanismo, até a arquitetura, o modo como são concebidos os espaços públicos, a organização da cidade, tudo isso contribui também para efeitos de segurança. Portanto, muito obrigado e parabéns também por esta iniciativa e é com muito gosto aqui que regresso a... Obrigado, Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Como eu tinha advertido no início, é de facto alguém com um vasto conhecimento sobre estas matérias e por isso brindamos aqui com uma série de reflexões muito pertinentes que penso que nos interessa a todos, principalmente no estado de coisas que nós vemos atualmente. Esta questão da dialética segurança-liberdade, como aqui, no fundo, deu a entender, se projeta numa tensão muito mais lata, que faz aqui colidir uma série de interesses e valores jurídicos muito mais baixos. Nós sentimos isso na questão da pandemia, não deixou de ser uma questão que fez colidir esse direito à segurança, na sua vertente sanitária, com outros valores, nomeadamente a questão da privacidade, que foi muito colocada à baila. Falamos aqui também muito particularmente dos desafios que esta questão coloca ao nível das cidades inteligentes, desde logo da tensão com o direito à proteção de dados pessoais, com o direito ao respeito à vida privada. E eu aproveitaria justamente essa última passagem da intervenção do professor Jorge Bacelar Gouveia para fazer a ponta aqui com outro orador, que é o professor Manuel David Maceno, que tinha aqui pedido para de facto ter o próximo e de facto faz todo o sentido que assim seja, porque o tema que ele nos vai trazer aqui hoje tem muito que ver com a questão